TJ Entrevista de volta hoje com o artista plástico Sérgio Piancó. Sérgio, a gente estava falando no primeiro bloco sobre você, sua infância, sua adolescência, a arte na sua vida, você na sua própria arte. E a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco sobre o seu trabalho. Só que eu quero saber mais detalhes, né? Você comentou comigo que a primeira exposição que você fez foi em 1994, lá na sua terra. Isso, em Fortaleza, no Ceará. Foi uma exposição que tratou de temas mais místicos. Era uma exposição que eu trabalhava com papel na época e mandava emoldurar. E aí eu estava no começo ainda, trabalhando cor, trabalhando textura, trabalhando recurso, material, mas foi muito interessante, porque foi uma coisa patrocinada por um órgão público e teve uma aceitação bem legal. Muitos delegados de polícia compraram trabalhos meus. Essa exposição, inclusive, foi bancada pela minha irmã, Lúcia Piancó. Meu beijo para você e meu obrigado. E aí depois você voltou a expor, já estava em São Paulo? Isso. Aí eu mudei para São Paulo em 95, trabalhei pontualmente com a arte, enquanto isso dava aula de inglês, fazia traduções. E aí a próxima exposição aconteceu no ano de 2006. Eu fui convidado por um pessoal da AIESEC, que é uma instituição que trabalha com um trabalho de estrangeiros e estudos no Brasil, para expor no Parque da Juventude, em São Paulo, lá no Carandiru. Nessa exposição eu juntei peças de computador, tampas de garrafa, várias coisas que eram sucata e as colei numa tela e dei forma. E isso foi 30 quadros e foi um evento público com representantes de mais de 100 países. E foi um negócio muito interessante porque a repercussão foi grande e o impacto visual foi muito legal. Eu gostei muito de ter tido essa experiência. Eu imagino. Tinha alguma coisa ligada à sustentabilidade? Isso, porque o que você ia fazer com lixo? Então, o que você faz com o seu lixo? E aí eu montei, tinha juntado um monte de coisas em casa. Eu adoro juntar tranqueira, porque eu sempre vejo alguma utilidade artística com essa tranqueira. E aí foi interessante por esse aspecto, porque eu cobri essas sucatas com spray de diferentes cores, usei umas bisnagas de relevo, coloquei numa tela de grande impacto, e aí eles tinham formas, e foi bem legal, foi um trabalho bem interessante. Agora, você falou que essa exposição aconteceu em 2006. Isso. Você se mudou para São Paulo em 95, né? Isso, 1995. isso. Nesse espaço de tempo, como sua arte foi se desenvolvendo? Eu fui estudando arte, fui lendo livros de todos os pintores famosos, Botticelli, Aliás, você Tiziano. lê muito, né? Você lê compulsivamente, Leio compulsivamente. Tenho um problema, vou no supermercado, não faço compras como uma pessoa comum, porque eu começo a ler os rótulos das coisas, bulas de remédio, livros. Às vezes leio um livro 2, 3 vezes. 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, é um ícone para mim, é um livro que eu já li assim de todas as formas. Já li em espanhol, já li em inglês o livro, então eu gosto de ter essa dimensão, assim, de ver o olhar de quem está traduzindo o livro. Sou uma pessoa que estuda. Eu me considero um estudioso, na realidade. Inclusive, nessa época, falando em estudos, foi uma época que você já havia se formado em letras lá em Fortaleza. Eu tinha feito letras em Fortaleza. Mas você voltou a estudar em São Paulo arquitetura, isso. Por que arquitetura? Porque a arquitetura tem muito a ver com forma e com estética. Né? Então eu resolvi estudar arquitetura porque eu achei que a arquitetura poderia influenciar a minha arte de alguma forma, e influenciou com certeza. Durante esses anos de arquitetura, influenciado por alguns amigos que falam, Sérgio, faz alguma coisa de cidade e tal, eu fiz uma exposição com a curadoria de Major Ferreira, em Barueri, no Ganha Tempo, e essa exposição tratava de 26 cidades do mundo, com diferentes ícones arquitetônicos dessas cidades. Por exemplo, em Toronto, aquela estação de TV. Em Paris, obviamente, a Torre Eiffel. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. E aí, foi uma experiência muito feliz. Vendi a maioria dos quadros e os transformei em gravura. E tenho trabalhado a reprodução digital assinada dessa exposição. Foi muito legal a repercussão. O nome dessa exposição? Minhas Cidades. Vai de Jerusalém a Bagdá. Tem cidades de todos os continentes. E do Brasil eu pintei Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, nesta exposição. Foi um trabalho bem gratificante fazer. Aliás, aproveitando, foi nessa época de faculdade, fazendo arquitetura, que você se descobriu também um escultor, não é isso? Você recebeu um desafio, Então, conta essa história. Eu recebi um convite muito feliz da Fabiana Lucena, uma colega de faculdade,
para desenvolver um trabalho, um painel para o escritório de arquitetura do pai dela, que é um grande arquiteto aqui de Alphaville, o José Lucena. E aí eu levei uns quadros com cor, e a irmã dela que estava capitaneando a decoração de tudo. E aí eles falaram, Sérgio, seu trabalho é maravilhoso, mas a gente quer uma coisa mais voltada para a escultura. Você faz escultura de parede? Aí eu levei um susto, mas espera aí, escultura de parede eu nunca fiz. Aí eu falei, posso tentar. Levei a ideia para casa, peguei umas folhas de papel canson, fiz uns cortes com estiletes, montei umas dobras, montei a escultura. No dia seguinte, é isso que a gente quer. E aí foi uma coisa muito feliz, eu fui numa serralheria, eu dobrei junto com o serralheiro o trabalho, depois foi para uma pintura eletrostática, e aí está lá instalado no Brascan, aqui em Alphaville, no escritório de uma pessoa que eu admiro demais, que é um arquiteto super conceituado, que é o seu José Lucena. E estou muito feliz de ter feito esse trabalho, porque foi uma oportunidade ímpar. Aliás, você já expôs em alguns lugares, em Alphaville mesmo, né? Isso, também. Além dessa exposição em Barueri, eu fiz uma outra exposição também com a curadoria da Major Ferreira, na galeria subterrânea aqui da Rio Negro. Essa exposição tratava de coisas geométricas, delírios geométricos e orgânicos. Então eram formas orgânicas e geométricas, aludiam um pouco a quadros de Mondrian, aludiam um pouco a quadros de Picasso, porque tinha uma informação mais concreta. Eu resolvi trabalhar com um pouco de orgânico e um pouco de geométrico. E foi uma outra experiência muito agradável, porque as pessoas paravam para ver, foi uma exposição muito bem organizada. A Major tem um crivo de sensibilidade muito grande para poder organizar os quadros, a exposição em si. Foi muito interessante para mim, porque teve uma repercussão muito legal. A exposição estava programada para passar 15 dias, passou quase 2 meses. Uau! Por conta da repercussão, foi muito interessante. Aliás, aproveitando sobre esses desafios todos que você sempre aceita, a gente estava dando uma olhada aqui, ó. Esse daqui é um Moleskine, né? Isso. Explica pra gente o que é esse trabalho. Então, aqui. Isso foi um concurso organizado pelo Comfort Suites, na rede de hotéis Atlântica. E mais de 200 pessoas se inscreveram. Eles selecionaram 9 artistas para ilustrar os Moleskines de 2014. O cliente que vai no hotel recebe um desses Moleskines. Foi um trabalho muito interessante, porque o Museu da Imagem e do Som é um local que muita gente frequenta. E essa coisa nova de colocar o meu trabalho original numa reprodução gráfica, seja numa caneca, seja num Moleskine, seja numa gravura, isso é tendência dos grandes artistas do mundo. Basta falar, não precisa nem assim comentar, o trabalho de Romero Brito, por exemplo, que é um artista maravilhoso, que popularizou a arte. A gente, como artista, deve muito a Romero Brito por esse aspecto, porque a arte com Romero Brito se popularizou pelo mundo. Eu trabalho com essa coisa, então, de reproduzir meu trabalho também, com projetos personalizados. As pessoas às vezes me pedem para desenvolver uma linha mais de jogo americano, uma linha de almofada, uma linha de gravura. E essa coisa da diversificação, ela faz com que o trabalho se mostre para mais pessoas. Então é muito legal para o artista ver o seu trabalho, por exemplo, na lateral de um ônibus, ou num ponto de ônibus, ou numa caneca. A arte precisa ser mostrada. O que é a expressão de uma pessoa tem que ser vista por outras pessoas. Eu acho legal e acho muito válido. Aliás, eu vou aproveitar, já que você falou do Romero Brito, porque a gente olha aqui assim, né? A gente vê todas essas cores e muitas vezes é difícil não de repente, associar ou lembrar, né, do próprio Romero Brito. Como que você vê isso? As pessoas costumam comparar e falam, nossa, parece Romero Brito. Comparam. Como você se sente com isso? Eu acho o que a gente tem em comum e o que a gente tem de diferente. O que a gente tem de comum, eu sou cearense, ele é pernambucano. Com certeza as reminiscências, essas cores cor, todas, as né? festas, as luzes, aquela coisa ingênua das cidades do Nordeste, deve ter influenciado o trabalho dele tanto quanto o meu. O que diferencia, eu acredito que seja a pesquisa, porque o meu trabalho, ele prescinde de uma pesquisa cultural que tem a ver
com o folclore, com o arquitetônico, com o mitológico. Eu também tenho uma linha mais mitológica, mais espiritualizada na arte. Adoro ícones de grandes religiões, como Buda, como Cristo Redentor, como os orixás da Bahia. Quer dizer, a minha obra ela tem uma pesquisa histórica mais acurada, na minha opinião. Mas, obviamente, que o trabalho de Romero Brito é uma referência no mundo e eu me inspiro demais no trabalho dele, pelo menos do ponto de vista de cor, de informação. Claro, agora tem uma coisa interessante notar também que no caso do Romero são cores, né? Aqui é um amarelo, aqui é um verde e no caso você trabalha em cima da cor que você colocou naquele espaço, desenhando algo por cima, fazendo um grafismo, alguma coisa. Isso, eu tenho um grafismo, uma gama de grafismos bem intensa. Então parte desde de círculos, de formas orgânicas, rebuscadas. Os meus quadros, a maioria deles, eles não têm superfícies planas. Eu sempre tenho um grafismo em cima da cor, a cor sobreposta à cor. Às vezes um tom mais claro, um tom mais escuro da própria cor, ou às vezes uma linha de uma cor mais densa, com uma cor mais clara. E essa forma de trabalhar é uma liberdade criativa, uma liberdade que vem dessas reminiscências. Do folclórico, do infantil, do nordestino, nesse aspecto da alegria de vida que o nordestino tem, de viver e de dançar, de cantar e de ser feliz. Essa seria a sua principal característica? Eu acho que sim. Seu traço? Isso, meu traço e a curiosidade. A curiosidade de me desafiar para fazer algo novo. Essa eu acho que é a minha grande característica. Quero só fazer mais uma pergunta. Você sempre faz isso nos seus quadros? Olha, tá vendo? Aqui ele não termina, né? Aqui não terminou. Toda a moldura dele, você continua atuando como se o quadro não tivesse Chegam pessoas aqui na minha casa que me encomendaram trabalhos e a lateral do quadro, como eu trabalho num painel, não está feita, mas se eu entregar o quadro sem a lateral feita, eu considero como se a obra tivesse inacabada. Então essa coisa de trabalhar a borda do quadro, ela é bem sedimentada no meu trabalho, porque eu acho que é a finalização de tudo. Todos os quadros? Todos os quadros têm o trabalho da borda. Inclusive esse quadro aqui, que foi doado para uma pessoa maravilhosa que se chama Nica Beara, que é a própria expressão de Alphaville. A primeira observação que ela fez: nossa, Sérgio, eu adorei a borda toda trabalhada. Geralmente a gente encontra quadros, a gente tem que colocar uma moldura. O seu trabalho nem precisa emoldurar, porque já está com a moldura pronta. Então eu acho legal essa coisa da pessoa ter a perspectiva do acabamento. Ela meio que complementa o trabalho. Então eu acho muito importante. Não entregaria um quadro para ninguém que não tivesse com a borda trabalhada. Sérgio, eu estou muito curiosa sobre todas as suas histórias. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu queria saber como é que a gente faz para saber mais sobre o seu trabalho, para ver o seu trabalho. Tem alguma exposição marcada? Então, eu tô com um projeto, eu fui convidado e selecionado para expor num salão chamado Carrossel do Louvre. São 75 artistas do mundo que vão expor no anexo do Louvre. São com uma curadoria de uma brasileira, que é comissária de arte na Europa. Isso vai acontecer em setembro. Provavelmente vou participar de uma exposição em Nova York com os quadros com temática de futebol. E tem um outro projeto que seria uma exposição sobre mitologia egípcia para novembro, mas ainda não defini o local. Além disso, no Brasil ou fora também? No Brasil. Tá, então além fica mais disso, acessível, não que a gente não possa ir lá, né? Além disso, quem quiser ver meu trabalho, pode acessar uma página que eu tenho no Facebook, Sérgio Piancó, que é uma página de arte, e pode entrar em contato em inbox comigo. Tem também um site, esse site foi criado pela minha amiga Meg Cifali. A Meg, um beijo para você também. www.sergiopiancó.wordpress.com. Esse site está dividido em temáticas do meu trabalho, tem como você entrar em contato, tem o telefone. Tem tudo lá. Tem tudo lá, com certeza. Que ótimo. Sérgio, obrigada, foi um prazer vir aqui. Querida, muito obrigado, me senti muito gratificado por essa entrevista. Espero que as pessoas possam ver um pouco mais do meu trabalho, vejam mais como que é o Sérgio Piancó. E é isso aqui, eu sou esse mundo de cor aqui, por dentro e por fora. Encantador. Muito obrigado. Sérgio, obrigada, viu?